que de ruim pode acontecer dentro de uma loja de iogurtes nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, né? Um lugar ali tranquilo, muitas vezes familiar, onde muitas famílias se reúnem para poder tomar um iogurte tranquilamente, levar as crianças. Porém, em 1991, em uma loja de iogurtes em Austin, no Texas, tudo que era assim tranquilo e familiar mudou. 4 adolescentes foram encontradas mortas em circunstâncias muito estranhas, brutalmente e inexplicáveis. O que aconteceu naquela loja? Quem eram os homens misteriosos vistos ali naquela loja pouco antes de tudo que aconteceu? E por que mais de 30 anos depois o caso ainda deixa todo mundo com aquela pulga na cabeça? Mas antes da gente ir para o episódio de hoje, eu queria falar uma coisa super importante. No episódio anterior, a gente falou sobre como as roupas podem ser uma peça-chave nas investigações. Porém, hoje eu quero compartilhar algo que eu amo entre essa rotina aí de Brasil, Estados Unidos, viagem, troca de calor, frio. E uma dica muito boa para quem viaja muito assim é usar as roupas da Insider, porque elas têm regulação térmica, ou seja, são ideais tanto para o calor brasileiro quanto para viagens internacionais. E além disso, as peças da Insider têm um ótimo custo-benefício, né? Porque elas são ultra duráveis e acaba que você economiza no longo prazo. Olha só essa blusa que eu estou usando aqui hoje. Ela não tem nada de etiqueta irritante, aquela etiqueta que incomoda e a gente quer arrancar. A composição é impressa direto no tecido, ou seja, confortável, prática e sem mistérios. Hoje eu escolhi usar a Tech T-Shirts branca feminina, que é um best-seller feito com um tecido Intec, que é 2 vezes mais macia que o algodão, desamassa no corpo, é durável, não desbota, tem esse conforto térmico e também anti-odor. E, gente, os kits da Insider são práticos e ainda mais econômicos, especialmente usando o nosso cupom aqui do Casos Reais que eu pedi. Eu falei, gente, eu não posso falar sobre a Insider e não trazer um cupom para os ouvintes do Casos Reais, e eles fizeram um cupom pra gente. Então ele é válido em janeiro e é Casos Reais. Eu vou deixar tudo na descrição, então se você for no link da descrição, clicar nesse link, esse desconto vai ser aplicado automaticamente no seu carrinho lá da Insider. Vocês viram a importância, né, que uma etiqueta pode fazer e também o conforto, o anti-odor, tudo isso que uma roupa pode oferecer pra gente, e é por isso que eu gosto muito da Insider. E a Insider Store mostra pra gente que até a sua roupa pode fazer toda a diferença. Então agora vamos para o episódio da semana, e esse é o caso dos assassinatos da loja de iogurtes. Esse caso aconteceu em 91 em Austin, que é a capital do Texas, um estado americano. Naquela época, a cidade de Austin tinha cerca de 450 mil habitantes, sendo ali ainda o começo da cidade, não era o que é hoje, né? Porque hoje é muito maior. E além disso, Austin é conhecida como ter muitas coisas de música, tem vários eventos artísticos acontecendo na cidade, também tem vários eventos de conhecimento, tem muita coisa legal que acontece em Austin, né? Inclusive tem aquele evento South by Southwest, que eu já fui e é muito legal. Enfim, muitos brasileiros também vão. Porém, naquela época, os policiais de Austin, eles não estavam acostumados a lidar ali com crimes tão grandes ou tão difíceis, complicados, né? E claro que isso mudou com o caso de hoje. Elisa Thomas, de 17 anos, e Jennifer Harbison, também de 17 anos, trabalhavam em uma loja de iogurtes, I Can't Believe It's Yogurt. Essa loja, I Can't Believe It's Yogurt, é uma franquia que vendia aqueles frozen yogurt nos Estados Unidos e que tinha sido fundada em 77, também no Texas. Gente, o nome e a tradução dessa loja é Eu Não Consigo Acreditar Que Isso é Iogurte. Então é meio que eles estavam tentando vender um sorvete de forma mais saudável. Isso bombou no Brasil também ali, eu acho que em 2010, bombou no Brasil, pelo menos onde eu morava, no Rio de Janeiro, porque era uma coisa mais saudável do que você tomar um sorvete, né? E parece que isso fez sucesso ali nos Estados Unidos nos anos 90.
Bom, no dia 6 de dezembro de 91, por volta das 10h30 da noite, Elisa e Jennifer, elas estavam trabalhando nessa loja. E como o expediente dela já estava ali terminando, Jennifer estava limpando e arrumando as coisas para fechar a loja, passando pano com álcool nas mesas, repondo canudos, guardanapos, arrumando as cadeiras. Enquanto a Jennifer fazia isso, a Elisa estava atrás do balcão, na caixa registradora, atendendo ali uns poucos clientes que ainda tinham e também para poder encerrar as coisas para o final do dia e talvez organizar ali para o dia seguinte de trabalho. Além de Elisa e Jennifer, também estavam na loja uma amiga das garotas, a Amy Ayers, de 13 anos, e a irmã mais nova de Jennifer, a Sarah Harbison, de 15 anos. Elas estavam na parte de trás da loja, onde tem os estoques, escritórios e tudo mais. E elas estavam lá conversando e esperando Elise e Jennifer terminar ali o trabalho, né? Muito provavelmente as 4 amigas iriam embora juntas naquela noite para casa, então elas gostavam de passar tempo juntas, né? Vou colocar aqui imagens das meninas para vocês terem uma noção. E todas essas 4 meninas, elas tinham se conhecido porque elas amavam animais e elas faziam parte do Future Farmers of America. Ali é um negócio que tinha na escola, que é tipo uma organização que promove aulas de educação agrícola. Bom, nesse horário, a loja do iogurte, às 10h30 da noite, como eu falei para vocês, já é quase horário de encerramento naquela época, naquele lugar, e o local estava praticamente vazio. De vez em quando, como eu falei, tinham alguns poucos clientes que entravam, compravam seu iogurte e logo em seguida saíam. Alguns deles notaram algo esquisito, né? Em uma mesa, a mais perto da caixa registradora, estavam 2 homens, ou 2 rapazes, né? Pelo que a gente sabe. Além desses 2, a loja estava vazia. Eles eram os únicos que estavam sentados naquele horário, quase no final da loja fechar, né? Entrou uma mulher ali anteriormente para poder comprar um iogurte para levar para casa para o marido, e depois esses meninos estavam ali e, enfim, não saíam. Ninguém conseguiu identificar quem eram esses homens, mas os clientes que entravam rápido e saíam repararam que eles não estavam comendo iogurte e nem conversando muito entre si, né? Ou seja, eles estavam lá parados, não tinham comprado nada e também não estavam tomando nenhum iogurte e também não estavam conversando entre eles. Além disso, um desses caras, ele estava com a mão dentro de uma sacola, mexendo em alguma coisa ali dentro que fazia um barulho. Pelo que é descrito pelas pessoas, é como se tivesse um mármore, alguma coisa ali que fazia um barulho. E isso tudo era bem estranho. O que, que eles estavam fazendo ali, né? E as meninas também já estavam notando essa presença. Tipo, elas não sabiam muito bem dizer o que, que eles queriam ali. Um dos clientes desses que entrou e saiu, né, chegou a perguntar para Elisa, que estava no balcão, se estava tudo bem elas ficarem ali no local com aqueles caras. A Elisa respondeu que sim. E o cliente que perguntou isso acabou indo embora. Então, por volta das 10h50 da noite, só ficaram ali na loja de iogurte as 4 meninas e os 2 caras estranhos, né? Às 11 horas, o horário da loja fechar, como era de costume, uma das garotas, provavelmente a Jennifer, trancou a porta do local com a chave, ou seja, ela passou a chave pelo lado de dentro, o que fazia com que ninguém mais pudesse entrar, mas quem estava dentro poderia sair. Normalmente você faz isso em loja, né, gente? Aquelas vezes quando a gente está em algum restaurante, no shopping, e que eles fecham, a gente fica lá dentro e a gente sai por uma outra saidinha, que é uma saída muito pequena, que é só para ninguém ficar entrando e aí elas continuarem trabalhando, né? Então era mais ou menos isso. Naquele momento elas não sabiam muito o que fazer, é o que parece, com aqueles 2 rapazes ali, e elas decidem arrumar, terminaram de arrumar tudo. Elas não arrumaram a mesa que eles estavam, elas passaram aquela mesa que eles estavam e começaram a sair, trancar a porta, né? Então elas tinham terminado o trabalho, tudo limpo, né? A mesa deles ficou lá do jeito que estava. E elas, né, às 11h03, a Elisa apertou um botão na caixa registradora que fechava o dia, né, o expediente, e abria ali uma gaveta com dinheiro. Depois disso, ninguém sabe realmente o que aconteceu, né? Cerca de 1 hora depois, isso é por volta da meia-noite, uma patrulha policial que estava passando pela região notou algo estranho. Tinha uma fumaça vindo dessa loja de iogurtes. E ter fumaça saindo de lojas não era, né, algo incomum, porque vários estabelecimentos esqueciam, às vezes, o forno ligado, e às vezes isso poderia ter incêndio e tudo mais. Não era algo assim tão estranho.
Mas o estranho, de fato, era uma loja de iogurtes, né, não ter fornos para poder deixar ligado dessa forma e sem querer de noite, né? Bom, essa patrulha policial acionou os bombeiros que atenderam ao chamado. E quando eles chegaram na loja, não dava para ver nada, né, por meio ali das janelas que eles tinham, de tanta fumaça preta que tinha dentro da loja, gente. Mas antes da gente continuar, cadê minha água? Deixei em outro lugar. Então não vai ter água, gente. Não vai ter água hoje. Mas se você tá aí com a sua água, não deixe de beber a sua água, que é muito importante. Eu não vou poder beber a minha agora, mas beba a sua água. Enfim, como a princípio eles achavam que o caso se tratava de um simples incêndio, os policiais e bombeiros entraram no local sem muito cuidado, né? Sem muita atenção para como eles estavam mexendo ali naquele local, na cena do crime, né? Porque eles ainda não sabiam que era uma cena de crime. Então, eles começaram a apagar o fogo ali, e para quem não sabe, quando você apaga o fogo com aquele negócio, faz um pouco de bagunça, né? Até que um dos bombeiros viu, no meio de toda aquela fumaça, um pé. E logo depois, o corpo de uma garota. Esse bombeiro, ele conta que foi uma cena assustadora e terrível o que eles encontraram logo depois. O estacionamento estava parcialmente queimado e vários objetos destruídos. Na parte de trás do local, perto da porta dos fundos, estava o corpo de Sarah. Em cima dela, amarrada nela, estava o corpo de Elisa. E perto das duas, estava o corpo de Jennifer. E mais ao longe, em direção à entrada da loja, estava o corpo de Amy. As quatro estavam nuas e os corpos queimados. As fontes dizem que o calor foi tanto que os corpos chegaram a derreter e se fundir com o chão. O único deles que estava menos queimado era o de Amy, talvez porque ela estivesse ali mais longe das outras meninas, né? O corpo dela estava no chão, com as pernas abertas, e entre as pernas estava uma daquelas colheres de pegar sorvete, um pouco mais arredondada na ponta. Isso indicava que ela e talvez as outras meninas provavelmente tinham sido abusadas sexualmente durante o crime, né? Que aconteceu entre 11 da noite e meia-noite. Além disso, foram encontradas hematomas debaixo do queixo de Amy, indicando que ela pode ter sido estrangulada antes de ser assassinada. Os corpos das outras três garotas, a Elisa, a Jennifer e a Sarah, estavam tão queimados que não dava para saber desse tipo de detalhe, como a gente encontrou no corpo da Amy, né? Não dava para saber essas evidências nas outras três meninas, porque estava uma situação muito ruim. E confere também uma reprodução tridimensional de como os corpos delas foram encontrados, para poder ficar mais claros de como elas estavam, né? Da caixa registradora foram levados cerca de $500 em dinheiro. Uma investigação policial teve início, tratando tudo como homicídio. Mas alguns erros foram cometidos durante as investigações, como, por exemplo, ninguém coletou impressões digitais nos banheiros do estabelecimento, onde poderia ter alguma pista, né? E ninguém testou os corpos das meninas para ver se tinham amostras de líquidos inflamáveis neles, que podem ter sido usados ali para começar o incêndio. E ninguém deu atenção para esses possíveis líquidos inflamáveis por dois motivos. Primeiro, porque ninguém sentiu o cheiro de nenhum líquido, né, desse tipo na cena do crime. E segundo, porque as investigações detectaram que o incêndio começou, na verdade, em uma estante próxima aos corpos, e não nos corpos em si. Uma autópsia também confirmou que as meninas foram mortas com tiros na cabeça. Cada uma levou um tiro de arma calibre 22. A Amy foi a única que levou 2 tiros, um de calibre .22 e outro de 38. E a pergunta que ficava martelando a cabeça dos investigadores era: quem fez isso, né? E qual teria sido a motivação por trás desse crime? Porque se os criminosos queriam só o dinheiro, por que eles não só levaram o dinheiro que estava na caixa registradora e deixaram as meninas em paz? Para que fazer tudo isso, abusar, assassinar e causar tanto sofrimento e também tanta brutalidade, né? E também ainda depois incendiar a loja de iogurtes. No episódio anterior, a gente falou sobre como as roupas podem ser uma peça-chave nas investigações. Porém, hoje eu quero compartilhar algo que eu amo entre essa rotina aí de Brasil, Estados Unidos, viagem, troca de calor, frio. E uma dica muito boa para quem viaja muito assim é usar as roupas da Insider, porque elas têm regulação térmica, ou seja, são ideais tanto para o calor brasileiro quanto para viagens internacionais. E além disso, as peças da Insider têm um ótimo custo-benefício, né? Porque elas são ultra duráveis e acaba que você economiza no longo prazo. Olha só essa blusa que eu estou usando aqui hoje. Ela não tem nada de etiqueta irritante, aquela etiqueta que incomoda e a gente quer arrancar. A composição é impressa direto no tecido, ou seja, confortável,
prática e sem mistérios. Hoje eu escolhi usar a Tech T-shirt branca feminina, que é um best-seller feito com um tecido Intec, que é 2 vezes mais macia que o algodão, desamassa no corpo, é durável, não desbota, tem esse conforto térmico e também anti-odor. E, gente, os kits da Insider são práticos e ainda mais econômicos, especialmente usando o nosso cupom aqui do Casos Reais que eu pedi. Eu falei, gente, eu não posso falar sobre Insider e não trazer um cupom para os ouvintes do Casos Reais, e eles fizeram um cupom pra gente. Então ele é válido em janeiro e é Casos Reais. Eu vou deixar tudo na descrição, então se você for no link da descrição, clicar nesse link, esse desconto vai ser aplicado automaticamente no seu carrinho lá da Insider. Vocês viram a importância, né, que uma etiqueta pode fazer, e também o conforto, o anti-odor, tudo isso que uma roupa pode oferecer pra gente, e é por isso que eu gosto muito da Insider. E a Insider Store mostra pra gente que até a sua roupa pode fazer toda a diferença. Bom, durante as investigações, os policiais chegaram a ter cerca de 350 suspeitos. Por volta de uma semana depois do crime, ou seja, por volta do dia 13 ou 14 de dezembro, os policiais tiveram a primeira pista concreta. Um adolescente de 16 anos chamado Maurice Pierce foi preso porque ele estava andando pela cidade com uma arma calibre 22, o mesmo da que foi usada no crime. A princípio, a prisão dele não tinha nenhuma relação com a loja de iogurtes, mas como ele estava ali com uma arma de mesmo calibre da arma que foi usada, os policiais desconfiaram e chamaram ele para ser interrogado. O Maurice abriu a boca e acabou envolvendo mais 3 garotos, que eram Robert Springsteen, Michael Scott e Forrest Welborn. Na época, eles tinham por volta de 16 e 17 anos e alegaram inocência. Bom, no fim das contas, não deu em nada, porque apesar do Maurice, né, no início ter dado ali algumas informações em um interrogatório que ele teve, os detetives, na verdade, entenderam que ele estava só tentando se livrar da acusação de porte de arma. E, além disso, um teste balístico confirmou que a arma que tinha sido encontrada com ele não era a mesma do crime. Bom, os garotos foram liberados e, então, o caso ficou parado por quase uma década. O caso ficou 8 anos, até 1999, sem nada novo. Em 1999, um investigador assumiu o caso, chamado Hector Pelanca. O Hector, ele acreditava que esses 4 garotos de 91, o Maurice, o Forrest e o Michael e Robert, eles eram sim responsáveis pelo crime, e ele decidiu interrogar o Michael e o Robert de novo, 8 anos depois. Durante esses interrogatórios, o Hector Pelanca, ele supostamente teria usado técnicas muito pesadas. Aparentemente, ele usou técnicas de coerção que podem ter levado esses rapazes, né, que em 99 tinham seus 25 anos, a confessar algo que eles talvez não cometeram. Eles foram interrogados separadamente e começaram de forma bem parecida, falando que não lembravam muito do que tinha acontecido. Mas o Hector, ele parecia acreditar que era trabalho dele ajudar, entre aspas, os rapazes a se lembrar de tudo o que tinha acontecido. Michael, por exemplo, ele foi mudando o seu depoimento durante o interrogatório. Primeiro ele falou que ficou do lado de fora da loja de iogurtes, de tocaia, né, de olho, e depois de algum tempo ele falou que ficou dentro da loja com a arma na mão, ameaçando as 4 meninas. No final, o Michael confessou ter cometido os crimes sob ordens de Robert. E Robert também confessou ter matado e abusado as meninas, né? Para esse investigador, o Hector Pelanca, a teoria era de que o Robert e o Michael eles tinham cometido os crimes dentro da loja e o Forrest tinha ficado, né, de fora, de olho, e o Maurice tinha sido quem tinha planejado o crime. Mas a pergunta que ficou é: os caras confessaram porque tinham culpa ou porque eles foram coagidos a confessar crimes que talvez eles não cometeram? Bom, em outubro de 99, todos os 4 garotos foram presos. Como o Maurice e o Forrest não confessaram e também não havia nenhuma evidência física que os ligassem ao crime, nada de muito relevante ocorreu com eles durante esse período em que eles ficaram presos na cadeia. Porém, com Michael e Robert, a história foi diferente, né? Apesar de também não haver nenhuma evidência física que ligasse eles ao crime, os dois tinham confessado. E eles foram levados a júri em 2001, 10 anos depois dos assassinatos. Os dois indicaram que tinham sim confessado, mas que só tinham confessado porque eles estavam sob coerção. E eles alegaram inocência, que eles não tinham feito nada com as garotas.
Durante o julgamento, as gravações das confissões foram usadas contra eles, e essas confissões apresentavam algumas discrepâncias com o que realmente tinha sido visto na cena do crime, como, por exemplo, Michael e Robert tinham falado que eles tinham jogado um líquido inflamável no corpo das meninas para começar esse fogo. Porém, a análise feita em 91 tinha indicado que o fogo não tinha começado no corpo delas, porém numa estante próxima a Sarah e a Elisa, né? No final das contas, em 91, ninguém tinha feito testes para poder detectar o uso de materiais inflamáveis no corpo dessas garotas, né? E isso abria margem para Michael e Robert continuarem sendo acusados. Nessa época que o julgamento estava acontecendo, em 2001, a ideia de confissões falsas não era tão, né, conhecida pela população. E talvez por isso o júri considerou Michael e Robert culpados. O Robert foi sentenciado à morte e já o Michael foi condenado à prisão. Os dois apelaram a essa decisão porque eles não puderam confrontar os acusadores, o que parece ser contra a lei americana, né? Então eles ficaram presos por anos até que fosse decidido se o caso seria julgado de novo ou não. Bom, no final das contas, o Robert teve a sua sentença retirada em 2006 e Michael também teve a sua sentença retirada em 2007. Em 2008, 9 anos depois de serem presos, a defesa de Michael e Robert solicitou que as evidências do crime fossem testadas com as novas tecnologias de DNA disponíveis em 2008. Afinal, naquela época, já tinham se passado 17 anos dos assassinatos, então a polícia tinha condições de testar, né, e com mais precisão essas evidências de DNA. Nessa época, Michael e Robert já estavam ali com cerca de 33 e 34 anos. Nos novos testes, nenhum dos DNAs de Morris, Forrest, Michael ou Robert foram encontrados, mas foram encontrados 2 DNAs de pessoas desconhecidas, o que indicava que os 4 talvez fossem inocentes. Bom, enquanto isso tudo estava acontecendo, o Hector Pelanca, aquele investigador, né, que tinha assumido o caso, ele foi acusado de coerção em outro caso não relacionado aos assassinatos da loja de iogurte. E isso, claro, prejudicou a credibilidade dele, né? Além disso, nenhuma nova teoria sólida o suficiente, com provas concretas, foi elaborada para poder ligar esses 2 DNAs desconhecidos aos 4 rapazes que tinham sido presos ou até outras pessoas, né? Bom, em 2009, as acusações foram retiradas contra Michael e Robert, e o que não significa que eles foram inocentados, tá bom, gente? Bom, até 2009, Morris, Michael, Robert e Forrest já tinham sido soltos da cadeia. Em 2010, o Morris ele foi assassinado em um crime não relacionado ao caso das garotas da loja de iogurte. Até hoje, nenhum novo desenvolvimento relevante aconteceu nesse caso. E hoje, que a gente está gravando em 2025, a gente continua sem saber o que aconteceu naquele dia, né? E nem por que esse crime foi cometido. Bom, esse continua sendo aí um dos casos mais misteriosos do Texas, não só de Austin, como do Texas, e é um caso cheio de perguntas e sem respostas, né? Mesmo depois de 34 anos, as famílias das vítimas não têm nenhuma informação ou um fechamento sobre o que aconteceu com as meninas, né? Com Elisa, Amy, Jennifer e Sarah. Então é isso, pessoal. Esse é o final do caso de hoje. E eu queria muito saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha que aconteceu com as garotas da loja de iogurte? Por favor, eu quero ler a sua opinião e eu sempre leio. Então, antes de eu dar aqui a minha opinião, eu quero que você escreva aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse caso. E depois a gente vai escutar a opinião do Lucas também, que é o roteirista aqui do podcast. Lembrando que essa parte aqui é o que a gente acha, né? É a nossa opinião. Então não tem nada, enfim, que a gente se baseou em nenhum tipo de. Claro que sim, em tudo que a gente estudou, mas não é nenhuma notícia, né? Bom, gente, a minha opinião é que esse caso ele vai ser resolvido em breve. Em algum. Não sei em quantas décadas, não sei em quantos anos, não sei em quantos meses, mas esse caso vai ser resolvido. Isso porque eu estava pesquisando informações sobre o DNA. Porque, gente, como assim? A gente tem DNA desse caso. Então, bora trabalhar. Foi a minha primeira opinião, né? Eu falei, ok, bora trabalhar, galera. Só que eles estão trabalhando muito. Até hoje tem gente procurando quem fez isso com essas meninas, né? Não é que arquivaram um caso e o caso está lá arquivado. Não, não, não. Eles literalmente estão esperando uma nova tecnologia surgir para poder
examinar esse único sample que eles têm de DNA, que parece que é muito limitado e muito pouco, e também agora está muito antigo, né? Já se passaram décadas, então esse DNA já está antigo e também, mas isso não é um problema, o problema é que é muito limitado. E eles já usaram 25 marcadores. Eu não sei qual é a tradução para o português, mas eles falam markers, marcadores. É, então eles já usaram 25, ou seja, parece que isso é muito. A última vez que eles fizeram isso foi em 2020, que eles precisaram usar 9 e eles não conseguiram chegar a nada, né, de acordo com os suspeitos que eles tinham ali na database, né, database deles ali. E com isso, parece que eles realmente estão deixando assim o DNA paradinho para se tiver mais alguma forma, alguma tecnologia diferente para poder tentar usar de novo esse DNA, porque enfim, cada vez que você vai testando o DNA, você vai perdendo a amostra, né, que você tem. E parece que essa amostra foi recolhida na cena do crime de uma das meninas que foi, de fato, comprovado que ela foi sexualmente abusada. E é dela que eles conseguiram esse DNA, que é conhecido como tendo dois homens, e esse DNA nunca bateu com essas pessoas aí que foram acusadas por esse crime, esses meninos, homens, né? Agora homens que foram acusados por esse crime. Então é muito claro, né, se não bateu com eles, não são eles. A minha opinião é essa, tá. Eu não acho de fato que tenham sido esses homens. Eu acho que na época eles simplesmente pegaram ali um garoto que tinha uma arma parecida com a do crime, eles não iam conseguir encontrar pelos vários erros que tiveram no início ali da investigação, pela forma também que eles conduziram o investigador, usando umas táticas muito agressivas com os meninos na hora do interrogatório. E de fato não eram aqueles meninos. A minha opinião é essa, tá? De fato não eram eles, porém era mais fácil botar eles, porque eles começaram a falar coisas que foram coagidos, né? E eles precisavam, a polícia precisava mostrar trabalho e pode ser que eles até achavam naquele momento que seriam esses meninos, né? Enfim, gente, eu acho que esse caso ainda vai ser resolvido, porém eu não acho que sejam eles, porque o DNA ele fala tudo, né? Ele pode até não te trazer ainda o resultado, que é aquilo, quem foi que fez isso, a gente não tem. Porém, ele consegue excluir quem não fez, né? Muito facilmente. E foi isso que aconteceu, tá? Essa é a minha opinião. Foram pessoas que talvez não conheciam as meninas, né? Porque elas, em momento nenhum, pelo que as pessoas comentaram, as pessoas que entraram na loja, elas não sabiam que era aquela pessoa, não tinha nenhum tipo de conexão com aquelas pessoas. Então, eram pessoas que não conheciam ela, mas que provavelmente já estavam olhando para elas há um tempo e realmente foram na maldade, né? E qual seria a melhor forma de não serem incriminados por um crime tão grave quanto esse? É tacar fogo, porque você meio que destrói todas as evidências. Então, cometeram coisas muito ruins com elas e para poder acabar com essas evidências dessas coisas, eles tacaram fogo e fizeram o que fizeram com as meninas, né? Atiraram e tal. É um crime muito brutal, muito triste, muito tudo, né? Muito tudo. Você tá no seu trabalho, você nem ali como mulher, você tá segura. É muito triste a gente ter que passar por esse tipo de situação como mulher, sabe? Enfim, você tá ali com as suas amigas no final do trabalho, depois de ter trabalhado o dia inteiro, ganhando um dinheirinho extra. Porque quem tá ali são meninas adolescentes, elas só estão fazendo um dinheirinho extra para poder. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? As meninas fazem esses trabalhos para poder pagar a gasolina delas, para poder, enfim, ter um dinheirinho no final do mês para poder viajar com as amigas, para poder fazer as coisas delas. São adolescentes, né? Trabalhando em loja de shopping, né? Tipo isso. Não nesse caso, não era shopping, mas uma lojinha. E, enfim, provavelmente essas pessoas já estavam de olho nas meninas, já sabiam que horário a loja fechava. E, gente, esse caso seria facilmente resolvido com câmeras, não é mesmo? Com câmeras, esse caso seria facilmente resolvido. Então é isso, agora vamos escutar a opinião do Lucas. Lucas, qual é a sua opinião? Oi, Érica. Oi, gente. Uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu estava fazendo a pesquisa, né, estudando para poder escrever o roteiro desse episódio, foi que os investigadores, principalmente o Hector Pelanca, ali em 1999, eles estavam crentes, extremamente convencidos de que os 4 homens envolvidos ali nas investigações eram de fato os criminosos, né? Eu estou falando do Robert Springsteen, do Michael Scott, do Forrest Welborn e do Maurice Pierce. Os investigadores estavam convencidos de que esses caras eram
os culpados. Mas apesar deles estarem convencidos disso, não existia nenhuma prova concreta que os ligasse ao crime, né? A arma que foi encontrada com o Maurício, foi feito testes balísticos nela e foi comprovado de que ela não era a arma que tinha sido usada no dia dos assassinatos. Não foi encontrado DNA desses 4 na cena do crime. E aí eu fiquei me perguntando, é uma coisa que não está muito clara ali durante quando a gente vai ver as fontes, assim, ver as coisas que foram escritas sobre esse caso, o que os policiais estavam pensando que seria a motivação desses 4 caras. Não tem, né? Eu não consigo ler nenhuma motivação, talvez até exista, mas pelo que eu pesquisei, eu não consegui ler nenhuma motivação por parte deles. E o pior, eu não consigo ler e entender uma motivação. Vamos supor que esses 4 realmente não foram aí os criminosos, né? Eles não foram inocentados, mas vamos levar em conta que eles são inocentes. Se eles são inocentes, e que eu realmente acho que são, outras pessoas cometeram os crimes. Qual foi a motivação dessas outras pessoas? Né? Porque se eles quisessem só roubar o estabelecimento ali, por que não só levar os US$ 500? Eles tiraram US$ 500 da caixa registradora e levaram embora. Né? Por que não fazer só isso, se era dinheiro a questão? Né? Por que abusar das garotas? Por que assassinar elas? Por que incendiar a loja de iogurte? E isso me deixou bem encucado, assim, né? Que os policiais não levaram em conta, talvez, alguma relação familiar, que aquilo pudesse ser alguma vingança contra as meninas, ou, sabe, o que que tem aí em relação à vida das meninas que alguém podia querer se vingar, ou querer fazer algum mal à família delas, ou alguma coisa assim que justificasse esse crime tão cruel. Né? E a gente não sabe. Depois de 30 e tantos anos, 34 agora em 2025, que é quando esse episódio está sendo produzido, depois desse tempo todo, ainda a gente não sabe, né? Quem foram os verdadeiros responsáveis pelo crime, a gente não sabe a motivação, a gente não tem nenhuma informação. É um crime realmente misterioso e que me lembra muito até um episódio que a gente já trouxe no final de 2024, início de 2025, que foi o do Mister Cruel, né? Que é um caso também que a gente não sabe quem foi o assassino, a gente não sabe exatamente o porquê ele fazia aquilo, apesar de que ali tá mais claro que ele era um serial killer, né? Mas é um caso sem resposta, em que as pessoas não foi descoberto o verdadeiro ou os verdadeiros culpados, né? E isso é um caso intrigante, mas também cruel, né, gente? É um caso, assim, bem pesado e que me deixou meio mal, assim, enquanto eu estava pesquisando. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Se você está até aqui, não deixe de compartilhar nos seus stories esse caso aqui, marcar alguém, me marcar aí para poder eu compartilhar nos meus stories, que eu quero muito. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse crime? Deixa aqui embaixo, por favor. Tchau, pessoal. Vejo você na próxima quarta-feira. Tchau.